Falando em problemas, o furacão Melissa chegou a Cuba nesta quarta-feira após assolar parte da Jamaica, afetando pelo menos 1,5 milhão de pessoas, segundo dados da Cruz Vermelha. Direto do estúdio, nosso Leonardo Valejo tem mais informações. Seja bem-vindo, Léo. Boa tarde. Boa tarde, Tomás. Boa tarde, Renato. Um prazer estar aqui com vocês novamente. Semana complicada, né? Infelizmente, alguns acontecimentos vêm acontecendo aí tanto no Rio de Janeiro e agora também em relação a esse furacão. Antes até da gente falar um pouco sobre a matéria, sobre as informações, é importante a gente usar a ordem cronológica dos fatos, tá? Na tarde de ontem, na terça-feira, o furacão Melissa tocou o solo, tá? Na Jamaica, numa escala 5. É a escala de maior, assim, progressão de violência de um tornado, de um evento dessa magnitude pode acontecer num país, né? Deixou mais de 1,5 milhão de pessoas aí desoladas e foi uma situação muito complicada. E aí depois, na manhã dessa quarta-feira, ele volta a caminhar dessa vez para Cuba. Atualmente ele está indo para a região das Bahamas, lá no Haiti. A gente conversou, pessoal do digital do TMC 360, com a Josélia Pegorim, tá? Que é uma meteorologista especializada nesses assuntos, e ela confirmou que, de fato, não tem nenhum risco para o Brasil. Né? Esse furacão não pode atingir o Brasil, mas não dá para descartar outros casos. Vamos ver ela. O furacão Melissa já fez história na meteorologia mundial. Segundo a Organização Meteorológica Mundial, Melissa foi o furacão mais intenso a passar sobre a Jamaica em 174 anos de observações. Melissa passou pela Jamaica com categoria 5, a mais alta na escala que mede a força dos furacões. E na manhã desta quarta-feira, passou com categoria 3 pelo leste de Cuba. Agora, Melissa continua avançando ainda como um furacão muito forte em direção às Bahamas. Mas este ano nós temos uma situação especial no Mar do Caribe. As águas do Mar do Caribe estão 2 graus acima do que seria normal para essa época do ano. Essa é uma época de formação de furacões no Atlântico Norte, inclusive na região do Caribe. Mas essa água mais quente do que o normal ajudou a formar este furacão tão intenso. Além disso, o fenômeno Laninha, que está acontecendo no Pacífico Equatorial, também ajuda, reforça essa formação de furacões no Atlântico Norte. Não tem nenhum risco deste furacão avançar para a América do Sul. Não, ele está indo em direção a Bahamas, a uma direção completamente contrária à América do Sul. Então, não tem nenhuma interferência no Brasil, por exemplo. Mas fica uma pergunta. Com as mudanças climáticas, será que o Brasil poderá ter furacões? Não podemos nos esquecer que nós já tivemos um furacão. Em 2004, tivemos a formação do furacão Catarina. E depois do Catarina, não podemos mais dizer nunca mais teremos um furacão no Atlântico Sul. As mudanças climáticas implicam no maior aquecimento da atmosfera e também do oceano. E num cenário como esse, infelizmente, não dá para descartar que um furacão novamente se forme nas águas da costa brasileira. Meio assustador isso, né? Eu confesso que eu nem lembrava do furacão Catarina em 2004. Enfim, por enquanto, eles estão distantes e esse furacão Melissa, como você falou, Leonardo, como ouvimos agora também, não tem perigo de chegar por aqui. Interessante que dizem que os nomes dos furacões, né, podem ser femininos e masculinos, mas a maioria é feminina, né? A maioria dos nomes, sempre nomes femininos. Aliás, isso acontece desde 1953, algo assim, na década de 50, que as organizações meteorológicas passaram a trabalhar dessa maneira, né? Parece que facilita a comunicação, ao invés de ser o furacão 1, furacão 2, furacão 3. Então você dá um nome, a população guarda melhor, enfim, essa é a explicação. E nos Estados Unidos, durante muitas décadas, os nomes foram femininos apenas para os furacões no Atlântico. Só a partir de 1979 é que nomes masculinos, como Leonardo, passaram
em titular os furacões. Exato. Leonardo acho que nunca teve. Você falou do Catarina, eu lembrei do Katrina. Do Katrina, exato. Né, que foi feroz também. Muito. Falando dos New Orleans, né? Falando dos Estados Unidos, né, já tem um planejamento de uma ajuda humanitária, principalmente para os países ali da região do Caribe, porque atingiu o Haiti de uma forma devastadora. Apesar de ele estar na escala 3, ele diminuiu da 5 para 3. Mais de 20 pessoas, segundo a Defesa Civil do Haiti, mais de 20 pessoas já morreram em função das ocorrências, né? Porque não é só o furacão a passagem. Antes da passagem tem deslizamento de terra, tem tempestades, tem inundações e até ondas que passam de 5 metros de altura. Então é muito complicado. A Jamaica tentou se preparar como pôde, a Cuba já estava um pouco mais preparada com alguns abrigos também. E é isso. Então a gente espera que esse furacão passe logo. Muito bem, essa é a nossa torcida. Leonardo, muito obrigado, ótima tarde para você. Obrigado, gente. Até